Olá, vamos para o nosso InfoImagens em Pauta número 8 de 2020, onde eu trago um julgado de direito processual civil sobre a possibilidade de se renunciar aos valores que excedem a 60 salários mínimos e assim permitir o ajuizamento da demanda no Juizado Especial Federal, um de direito do consumidor e direito civil sobre uma controvérsia a respeito de prazo prescricional, se de 10 anos ou de 3 anos, para que o usuário do serviço possa cobrar a repetição do indébito dos valores indevidamente pagos a uma empresa de telefonia. E por fim, um julgado bem interessante de direito constitucional do Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade ou impossibilidade de se retirar da plataforma da Netflix um filme que pode potencialmente ofender a parcela significativa da população. Fala Flávio, fala pessoal de casa, mais um InfoImagens em Pauta chegando. Eu trago, pessoal, um julgamento da primeira sessão do STJ que mexeu nada menos do que duas novas teses de recurso especial repetitivo, cancelou duas teses que o STJ havia fixado, alterou 4 outras teses do STJ e também reinterpretou 3 súmulas do STJ e, ao mesmo tempo, reafirmou uma delas. Então, pessoal, é um julgamento extremamente importante sobre o tema da desapropriação, das ações de desapropriação, os reflexos do julgamento da ADIM 2332 sobre a jurisprudência do STJ. Vamos lá? Vamos então dar início aos comentários. Esse julgamento de direito processual civil, a que eu me referi, foi proferido pela primeira sessão do STJ em recurso especial repetitivo. Então ele realmente é bem importante. E o STJ conclui que é possível que a parte renuncie aos valores que excedam a 60 salários mínimos como valor da causa e assim permitindo que a parte ajuize a ação no Juizado Especial Federal. Nós sabemos que o limite de valor da causa para que a demanda seja processada nos Juizados Especiais Federais fica em 60 salários mínimos. Mas a jurisprudência, a doutrina, sempre admitiram a renúncia de valores excedentes para que a parte fuja ou deixe de ajuizar a ação numa vara comum, numa vara civil, e possa promovê-la numa vara de juizado especial. O detalhe é que, nesses casos em que há cobrança de prestações vencidas e vincendas, o valor da causa é calculado pela soma das prestações vencidas com 12 prestações vincendas. E o STJ deixa claro ao formular a tese, nós sabemos que sempre que a Corte julga um recurso especial repetitivo, é uma tese que ao final é formulada para que ela possa ser aplicada pelos diversos tribunais e juízes de primeiro grau. E nesse caso, a tese formulada pelo STJ afirma expressamente a possibilidade de renúncia que pode abranger tanto as prestações vencidas como, se preciso for, as prestações vincendas. O STJ deixa isso expresso na tese que formula ao julgar esse recurso especial repetitivo. E aí a parte, então, renunciando ao que precisa, a esse excesso, fixa o valor da causa em 60 salários mínimos e pode processar o feito nos Juizados Especiais Federais. Agora, é preciso fixar, é preciso compreender que existem 2 momentos de renúncia. Uma coisa é quando a parte renuncia ao que excede a esses 60 salários mínimos para que a demanda possa ser processada no JEF, no Juizado Especial Federal. E aí o STJ deixa claro, como eu já disse, a renúncia pode abranger tanto a prestação vencida como, se for preciso, as prestações vincendas. Outra coisa é a renúncia que pode acontecer lá na fase de execução para que a parte evite a expedição de um precatório e prefira a expedição de uma requisição de pequeno valor de procedimento notoriamente mais simples. Se a execução não ultrapassa 60 salários mínimos, ela pode ser viabilizada por uma requisição de pequeno valor, que é algo mais rápido, mais simples de ser processado. Então são 2 momentos distintos e são 2 renúncias.
Por que pode acontecer isso? É que depois que a ação é ajuizada, ela vai ficar tramitando, e naqueles valores inicialmente cobrados, sobre aqueles valores podem incidir ou incidem juros e correção monetária. Então, dependendo da dinâmica do processo, da demora do processo, do montante que está sendo cobrado, é possível que no decorrer do processo, quando se vai calcular, depois da sentença, lá na fase de execução, o montante a ser executado, aquele valor novamente tenha ultrapassado, ou tenha ultrapassado originariamente, os 60 salários mínimos. E aí a parte, se quiser, pode renunciar a esse excedente, evitando a expedição do precatório, que é algo um pouco mais demorado, e preferindo, portanto, uma requisição de pequeno valor. Então, é preciso separar esses dois momentos e é preciso fixar, que o STJ deixou claro, que lá na origem, para fixar competência, a renúncia pode sim abranger, inclusive, as prestações vincendas. É isso, Gabriel. Tema aí do nosso dia a dia, né, Flávio? Nos juizados especiais federais, o STJ acaba sedimentando aí um entendimento importante para a fixação da competência dos juizados. Eu trago, pessoal, como eu já tinha adiantado, o julgamento de uma PET, a PET 12344, pela primeira sessão do STJ. Por que uma PET? Porque é um pedido de revisão de teses outrora fixadas pela STJ. Interessante que o requerente da tese é o próprio ministro relator. O ministro Og Fernandes é o relator do processo e o requerente do processo, porque, na verdade, é uma provocação, que isso é feito com base no regimento interno do STJ, vejam que não era um processo concreto, né? Era um processo que, na verdade, envolve uma revisão de teses. E aí, o STJ vai analisar, pessoal, os reflexos do julgamento de mérito da ADIM 2332 sobre a jurisprudência do STJ em matéria de ações de desapropriação. Pessoal, o Supremo, na ADIM 2332, no julgamento de mérito, contrariou o entendimento que o Supremo havia adotado no julgamento da medida cautelar lá no ano de 2001. E a questão é que quando o Supremo tinha lá em 2001 julgado a cautelar, ele havia suspendido a eficácia de preceitos que quase 20 anos depois o plenário do Supremo veio por declará-los constitucionais. Então a jurisprudência do STJ vinha seguindo a jurisprudência do Supremo lá de 2001, que todos os tribunais vinham seguindo. Mas no julgamento de mérito o Supremo altera aquele entendimento, então, com todo um reflexo em torno da jurisprudência do STJ em matéria de ações de desapropriação. Então, eu me propus, nesse nosso Enfermagens em Pauta, tratar dessa PET com todos os seus desdobramentos. E aí eu coloco, pessoal, nós tivemos 2 novas teses que surgiram, nós tivemos 2 teses canceladas, nós tivemos 4 teses alteradas, ou seja, 8 teses de recursos especiais repetitivos envolvidas aqui na questão. Tivemos 3 súmulas que foram reinterpretadas pela STJ e tivemos, por fim, uma súmula que acabou sendo ratificada, mantida. E é sobre tudo isso que eu pretendo conversar com vocês no nosso Enfermagens em Pauta de hoje, já que sabemos que o tema desapropriação no direito administrativo, claro, é de cobrança corriqueira nas provas de concurso. Então, são temas quentíssimos aí para as próximas provas, além, claro, do grande reflexo nas milhares e milhares de ações de improbidade que tramitam na Justiça Estadual, na Justiça Federal, em todas as instâncias do Poder Judiciário. Então, nessa primeira parte, nós temos 3 partes aqui no Enfermagens em Pauta. Na primeira parte, eu vou explicar bem para vocês o julgamento do Supremo na ADIM 2332, porque isso é premissa para a gente entender o que o STJ fez na PET 12344.
de posse dessa premissa, ou seja, compreendendo bem o julgamento do Supremo, que eu já adianto que foi bastante complexo, em alguns, já vou explicar por quê, nós, na segunda parte, falaremos sobre juros compensatórios, questão da taxa, questão da base de cálculo, questão da incidência ou não em caso de imóvel improdutivo, necessidade ou não de comprovação da perda de renda, e, por fim, a questão dos honorários advocatícios, no que tange a base de cálculo e a sua limitação quantitativa. Então, vamos distribuir isso nas nossas 3 intervenções aqui do Enfermagens em Pauta. Então, nessa primeira intervenção, eu vou explicar rapidamente o que aconteceu na DIN 2332. Eu já adianto para vocês que a complexidade do tema ela é tão grande que é um caso, pessoal, que, primeiro, a ementa do acórdão do ministro Luiz Roberto Barroso, que é extremamente cuidadoso, né, cauteloso, a ementa contém erro, e isso tem levado muita gente a engano, e eu afirmo para vocês com toda a segurança, não apenas porque a certidão de julgamento diverge da ementa do acórdão, mas porque eu fui ver as notas taquigráficas do julgamento. O acórdão tem mais de 110 páginas e tem todas as notas taquigráficas, as discussões, é um caso que no plenário deu muita discussão. E como eram vários preceitos que estavam sendo discutidos, houve, por vezes, entre os ministros, muito claramente nas discussões, uma confusão entre um falando de um falando do outro. Ah, mas tu está declarando inconstitucional? Não, eu estou declarando constitucional esse, mas inconstitucional aquele outro. E aí houve uma grande confusão, mas pela leitura dos votos, não há dúvida alguma do que aconteceu. Então, eu já adianto para vocês, na ementa do acórdão do ministro Luiz Roberto Barroso, é dito que foi declarada a constitucionalidade dos parágrafos 1º, 2º e 4º do artigo 15A do Decreto-Lei 3365 de 41, que é a lei geral, como nós sabemos, de desapropriação. Está errado o parágrafo 4º. O parágrafo 4º foi declarado inconstitucional. É o parágrafo 3º que foi declarado constitucional. Então, para a gente já resumir aqui o que o Supremo decidiu. Ele reconheceu, vamos falar, né, uma inconstitucionalidade da expressão até, que consta do caput do artigo 15A, e declarou a constitucionalidade dos parágrafos 1º, 2º e 3º. Do parágrafo 4º, declarou a inconstitucionalidade. Então, aí no parágrafo 4º que está o erro da ementa do acórdão. O parágrafo 4º foi declarado inconstitucional. E, aliás, o próprio Planalto, se vocês entrarem no site do Planalto e buscarem o Decreto-Lei 3365 de 41, vocês vão ver que lá está riscado o parágrafo 4º corretamente, ou seja, o Planalto, né, os servidores do Planalto foram muito bem instruídos e efetivamente riscaram o parágrafo 4º e fizeram alusão à DIN 1232, a DIN 2332. Então, o erro está na ementa do acórdão. Mas vamos lá, o que o Supremo julgou? Primeiro, a questão da taxa de juros compensatórios. Na ação de desapropriação, como nós sabemos, né, pessoal, nós temos os juros compensatórios como uma criação jurisprudencial lá da súmula 164 do STF, ou seja, coisa antiquíssima. Por que foi criada a taxa de juros compensatórios? Não tinha previsão legal. Porque era uma forma de compensar o proprietário pela perda antecipada da posse nos casos de emissão provisória na posse pelo poder público. Por isso, pessoal, que só há falar em taxa, em juros compensatórios, quando há emissão provisória na posse. Mas nós sabemos que a emissão provisória na posse ocorre em 99% das ações de desapropriação. Então, é um tema muito comum nas ações de desapropriação. Não sei o Flávio, eu nunca peguei uma ação de desapropriação que não tivesse emissão provisória na posse. Pode acontecer, e a lei prevê, quando o poder público declara a urgência, mas não requer a emissão provisória no prazo de 4 meses, né? Mas eu nunca peguei uma situação
dessas. Então, pessoal, para isso que servem os juros compensatórios. O particular, na ação de desapropriação, ele só vai receber a indenização prévia injusta, que é garantida pela Constituição, depois do trânsito em julgado lá no precatório, ou, se for um bem de pequeno valor, no RPV, mas normalmente precatório, e precatórios multimilionários, né? Então, em muitos casos, né, bilionários, inclusive. O Supremo, então, vai tratar primeiramente da taxa. O que tem a questão da taxa? O Supremo entendia inicialmente, jurisprudência antiga, né, quando criou pela súmula 164 o Instituto dos Juros Compensatórios nas ações da desapropriação, portanto, para compensar o particular que perde pela emissão provisória na posse em prol do poder público, perde antecipadamente a posse, porque ele só vai ser indenizado lá depois do julgamento da ação, depois do trânsito em julgado. O Supremo inicialmente falava numa taxa de 6% ao ano por aplicação lá do Código Civil de 1916. Depois evoluiu na jurisprudência, súmula 618 previu uma taxa de 12% ao ano por aplicação lá da lei do usura. Na verdade, o que estava por trás é que o Supremo viu que era muito pouco uma taxa de 6% à época, porque a correção monetária já não era integral lá na época, ainda era um regime legal anterior que só previa a correção monetária com base em lei, não é como hoje, que nós reconhecemos como algo inerente, né, a qualquer condenação à correção monetária, e além disso, era uma época de inflação galopante, então já tinha um problema legislativo quanto à correção, o particular sofria grandes prejuízos, por isso o Supremo dobrou a taxa de juros compensatórios, súmula 618, 12% ao ano. No julgamento da cautelar, o que aconteceu? Só para lembrar, né? Houve medida provisória que mexeu no Decreto-Lei 3365, a partir ali de 99, 2000, 2001, era aquela época, antes da emenda 32 de 2001, em que o presidente da República podia reeditar indefinidamente as medidas provisórias, né? Não, como depois da emenda 32, por 60 dias, prorrogáveis por mais 60, se não convertido em lei, perde eficácia MP, né? Antes não, eram prorrogadas indefinidamente. Então, foram várias MPs, uma MP me previa uma coisa, outra numa reedição já não previa, depois previa outra coisa. Então, foi uma grande bagunça que a gente resume aqui no nosso material escrito, qual MP, em qual edição que efetivamente alterou essa questão, a outra questão e assim por diante. Então, na questão da taxa de juros, ela foi diminuída para 6%. O Supremo, nessa DIN 2332, lá em 2001, mais precisamente, quando publicada a decisão, que surgiu a eficácia, né, em 13 de setembro de 2001, foi quando foi publicada no Diário Oficial, o Supremo entendeu que a taxa de 6% violava a Constituição. Uma decisão com pouco argumento, para dizer bem a verdade para vocês, dizendo que viola a justa e prévia indenização porque contraria a súmula, como se a súmula não pudesse ser contrastada por lei, né? Agora, no julgamento de mérito, o Supremo voltou atrás, dizendo, olha, não tem como dizer que é inconstitucional, isso é questão de discricionariedade legislativa. A medida provisória é legítima, o Supremo reconheceu que os pressupostos constitucionais, né, de relevância e urgência estavam presentes, linha tradicional da jurisprudência do Supremo, o judiciário não avança nessa questão, salvo alguns casos muito evidentes, né? E aí o Supremo chancela as MPs quanto aos seus pressupostos, e aí vai dizer, a MP ainda vige por conta da emenda 32, que nós sabemos que manteve todas as medidas provisórias anteriores à emenda constitucional 32, até que o Congresso não delibere. O Congresso não delibera e fica por isso mesmo, continua a MP vigendo até hoje. Então, o Supremo disse, a MP foi ditada legitimamente e, na verdade, não viola a Constituição. Isso é uma questão de discricionariedade do legislador, no caso ali, do Poder Executivo, numa função anômala, né, de editar normas através de medidas provisórias.
E aí o Supremo também contextualiza historicamente a súmula 618, dizendo, olha, a súmula tinha sentido lá atrás, agora ela não tem. 12% foge da realidade atual, foge da realidade, inclusive, de aplicações financeiras, né? Então, é uma excrescência, e juridicamente não há inconstitucionalidade em definir em 12, 6, ou 9, ou 10. Então, é válida a taxa. E aí o Supremo só declara inconstitucional a expressão até que consta do caput, porque o caput do 15A, né, na redação da MP, previu taxa de até 6% ao ano. E o Supremo vai dizer, não, até deixa uma margem de discricionariedade que seria para o juiz fixar, no caso concreto, 5, 4, sem um critério legal pré-definido. E o Supremo vai dizer que isso gera muita insegurança. Então, até inconstitucional, de modo que a taxa, em todo e qualquer caso, vai ser de 6%. Beleza? O Supremo também, numa interpretação conforme do caput, vai definir, e aí na mesma linha do julgamento da cautelar, que a base de cálculo dos juros compensatórios é a diferença entre 80% do valor da oferta e o valor fixado ao final da ação de desapropriação. Por quê? Porque o artigo 32, parágrafo 2º do Decreto-Lei 3365 autoriza ao particular levantar 80% do depósito. Inclusive, teve alteração em 2017, agora ele até pode concordar com o preço, levantar até 100%, né? Mas, de regra, 80%. Por isso que o Supremo deu essa interpretação conforme os juros compensatórios não incidem sobre todo o valor, só entre a diferença entre os 80% que podem ser levantados e o valor final, claro, se ele for maior, senão não há, logicamente, diferença, e normalmente há essa diferença porque o poder público oferece pouco, o judiciário vai fazer uma perícia, normalmente encontra valores, por vezes, significativamente maiores, e esse é o mérito da ação de desapropriação, é exatamente a justeza do preço, né? Se o preço efetivamente é justo, isso que você vai discutir, essa é a garantia constitucional, lá no artigo 22, inciso, no artigo 5º, inciso 24 da Constituição. E aí o Supremo avançou para os parágrafos do artigo 15A. Primeiro, parágrafo 1º vai dizer o quê? Que só há juros compensatórios quando há comprovação da perda de renda pelo particular. O Supremo declarou constitucional essa previsão contra o julgamento da cautelar, que havia suspendido esse parágrafo 1º. O STJ também seguiu o entendimento da época do Supremo, portanto, caiu a jurisprudência nesse aspecto. O parágrafo 2º, de forma semelhante ao parágrafo 1º, mas não exatamente na mesma situação, até um parágrafo que interessa muito para aquela desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, né, desapropriação sanção lá do artigo 184 da Constituição, o parágrafo 2º prevê que quando o grau de utilização da terra, uma forma de cálculo para isso, é igual a 0, ou seja, ela é improdutiva, também não há pagamento de juros compensatórios. Então, o Supremo havia na cautelar suspendido esse parágrafo 2º e, no mérito, manteve o parágrafo 2º, ficou vencido o relator, ficou vencido Celso de Mello, Luiz Fux, mas, por ampla maioria, acabou declarando a constitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º. Vejam, eu particularmente, com todo respeito, entendo que o Supremo errou, concordo com a linha minoritária, porque a grande questão dos juros compensatórios nesses casos, primeiro, até o ministro Luiz Roberto Barroso, ele falou, ele disse, olha, eu tenho uma casa lá em Itaipava, na região serrana do Rio. Aquela casa lá eu não estou utilizando. Se o poder público for desapropriar e tiver uma emissão provisória, eu não vou mais poder usar, mas eu não estou tendo renda. Então, se eu não comprovar a renda, eu não vou receber juros compensatórios. Parágrafo 1º exige a comprovação da perda de renda, prejuízo. Outro argumento que o STJ trazia nas teses, por isso que teve tese cancelada e tese adequada, era de que por mais que o bem fosse improdutivo atualmente, como ele está perdendo antecipadamente a posse, ele teria condições de tornar o bem produtivo. Então, consequentemente, ele perde essa possibilidade. Por isso que os juros compensatórios incidiriam
mesmo quando não houvesse renda comprovada, mesmo quando o bem era improdutivo. Prevaleceu a outra linha dizendo, não, se o bem já é improdutivo, o cara não está usando, então já não tem que ganhar juros compensatórios. No mais, o parágrafo 3º manda aplicar esse mesmo raciocínio para as ações de desapossamento pelo poder público, que nada mais são do que as desapropriações indiretas. Então, a desapropriação indireta, que é na verdade, um apossamento pelo poder público espuriamente, né, porque não seguiu o rito da ação da desapropriação, simplesmente o poder público vai lá e se apropria do bem. Nesse caso, valem também os parágrafos 2º, parágrafo 1º do decreto-lei, do artigo 15A do decreto-lei. É isso que o parágrafo 3º diz. O próprio relator já havia declarado a constitucionalidade e no julgamento da cautelar já não tinham suspendido. Então, aí que está o erro, né, da ementa que não refere ao parágrafo 4º ao invés do 3º. E o parágrafo 4º, que foi efetivamente declarado inconstitucional, ele prevê que só há pagamento de juros compensatórios a partir de quando comprovada a propriedade. O Supremo declarou inconstitucional por quê? Porque se o particular cede aquele bem para outra pessoa, essa pessoa só receberia juros compensatórios a partir dali. E aí não seria uma situação totalmente esdrúxula, além de violar a garantia da justa indenização devido ao particular, por isso que o parágrafo 4º caiu. Então, isso que o Supremo definiu quanto aos juros compensatórios. Quanto aos honorários advocatícios, o Supremo, na mesma linha do julgamento da cautelar lá de 2001, acaba declarando constitucional o artigo 27, parágrafo 1º, no que trata da base de cálculo de honorários advocatícios e de percentuais parâmetros para a fixação de honorários advocatícios nas ações de desapropriação. Vai ficar entre 0,5% até 5% da diferença entre a oferta inicial e o valor final. O Supremo declara constitucionais essas balizas legais, mas declara inconstitucional uma limitação quantitativa. O legislador previu limitado o valor dos honorários a R$151 mil. O Supremo vai dizer, não tem nenhuma razoabilidade em colocar essa limitação. Tem razoabilidade nos parâmetros, logo viola. Até se olhar os votos, não há muita argumentação. Se fala viola proporcionalidade, colocar esse limite, e simplesmente se declara inconstitucional, coisa que na cautelar já se havia reconhecido. Então, esse é o resumo da DIN 2332. Na nossa próxima intervenção, nós vamos falar sobre os reflexos na jurisprudência do STJ, particularmente sobre súmulas e julgamentos em recursos especiais repetitivos, nada menos do que 8 teses de repetitivas envolvidos e 4 súmulas do STJ. Flávio? Flávio tá no silencioso, perdão. Isso. Tranquilo, valeu. Muitos detalhes para serem observados. Um julgamento que afeta súmulas e teses de recursos repetitivos é extremamente importante. Bom, pessoal, eu trago não diria tão importante quanto, mas tem lá sua relevância, um julgado de direito do consumidor de direito civil, julgado da Corte Especial em embargos e divergência. Então, havia uma divergência entre as seções da Corte e a Corte Especial resolveu esse problema, já reiterando uma decisão recente, no mesmo sentido, novamente da Corte Especial, sobre a aplicação do prazo prescricional. O usuário tem um contrato de prestação de serviços de telefonia com a empresa de telefonia que termina cobrando lá na fatura da conta de telefone por serviços não prestados e não previstos rigorosamente no contrato. E boleto a boleto, fatura a fatura, esses valores vão sendo cobrados até que o usuário percebe que aquele montante não corresponde a um serviço de fato prestado nem contratado. E aí surge o direito a uma ação para reaver esses valores indevidamente pagos para empresas de telefonia. Mas essa pretensão se submete a qual prazo de prescrição? A bem da verdade, embora esse julgamento tenha falado em uma controvérsia
em torno de 2 prazos, é possível citar até um terceiro prazo. É possível citar, primeiro, o prazo de 10 anos do artigo 205 do Código Civil, que é o prazo geral de prescrição. 10 anos, se não houver um prazo específico, incide o prazo geral do artigo 205. É possível citar o prazo de prescrição de 3 anos, previsto no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4º, que trata de uma situação específica, o enriquecimento ilícito ou enriquecimento sem causa. E é possível ainda citar um prazo do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 27, que trata do prazo de prescrição de 5 anos. Esse foi de cara rejeitado pelo STJ, porque ele indica um prazo por fato do produto ou do serviço, ou seja, produto ou serviço defeituoso que produz um dano moral ou material no consumidor. O STJ diz, não é o caso. Aqui foi feita uma cobrança indevida. Não é bem um dano material ou moral causado ao consumidor por um defeito na prestação de serviço ou um defeito na entrega de um produto. Então afasta de plano o prazo do artigo 27, quinquenal, do Código de Defesa do Consumidor. Não há um dano moral ou material na acepção técnica desses termos. Há um pagamento indevido que deve ser devolvido ao consumidor se ficar demonstrada realmente que esse pagamento não deveria ter sido feito. E aí restam 2 prazos, o do artigo 205, de 10 anos, e o do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4º, ambos do Código Civil, de 3 anos. Aí o STJ, então, começa a explicar que esse prazo de 3 anos se liga ao enriquecimento sem causa. E aí eles traçam os requisitos para que esse enriquecimento sem causa exista. Ele tem que haver o enriquecimento de um sujeito, o empobrecimento de outro, uma relação de causalidade entre esse enriquecimento e esse empobrecimento, ausência de uma causa jurídica que sirva a justificar esse evento e a inexistência de uma outra ação para resolver a controvérsia, de modo que a ação por enriquecimento ilícito sem causa, ela é uma ação subsidiária. Se não houver uma outra ação principal que sirva a enquadrar esses fatos, vai para o enriquecimento sem causa. E aí o STJ fala que nesse caso do usuário com a empresa de telefonia, há a rigor um contrato que une, que liga as duas partes. Embora especificamente o serviço cobrado não tenha a previsão específica no contrato, existe um contrato formando uma relação jurídica base entre a empresa de telefonia e o usuário do serviço. De modo que acontece quando a empresa de telefonia cobra por esses valores relativos a serviços que não foram prestados, o que acontece é uma violação contratual. Ou seja, a rigor, há sim uma causa jurídica a ligar as partes, a produzir uma relação jurídica entre o credor e o devedor, entre o prestador do serviço e o usuário do serviço. Então, se há uma causa jurídica a ligar as partes, a hipótese não revela um enriquecimento sem causa, que é um instituto específico do Código Civil. A hipótese revela, então, a admissibilidade de uma ação, de uma típica ação de repetição de indébito, para reaver valores indevidamente pagos. E reforçando esse argumento, se há uma ação principal, se há uma ação em que esses fatos podem ser enquadrados, que é a ação de repetição de indébito, não se aplica, portanto, a ação subsidiária, que seria a ação por enriquecimento ilícito ou sem causa. Então o STJ faz esse raciocínio e diz, há uma ação principal, que é a ação de repetição de indébito, que tem cabimento no caso, e que se submete ao prazo geral da prescrição do artigo 205, que é decenal, que é de 10 anos. Esse precedente do STJ vai na mesma linha do entendimento da Corte a respeito de cobranças indevidas em contratos de prestação de serviço de esgoto e água. Também o STJ aplica, nesses casos, a prescrição decenal. É possível que haja outros temas em que o STJ tenha aplicado prazos diversos. Aí vai acontecer, possivelmente, da Corte Especial ser chamada, num dado momento, a unificar e a se debruçar sobre
os diversos entendimentos. Mas o fato é que a Corte Especial decidiu que o prazo de prescrição da ação que visa obter a devolução de valores indevidamente pagos ajuizada contra uma empresa de telefonia se submete ao prazo de 10 anos. É isso, Gabriel. Flávio, um tema para, né, que pode pegar muita gente assim na confusão de prazos. Eu lembrei do julgamento irrepetitivo da segunda sessão, que prevê, depois do Código Civil de 2002, na questão dos reajustes de planos de saúde, quando a Justiça reconhece a nulidade de uma cláusula contratual que prevê um reajuste, muito comum, né? O prazo prescricional depois do Código Civil de 2002 é de 3 anos, porque o STJ enquadra como uma ação de enriquecimento sem causa, porque a cláusula contratual era nula e logo não havia causa para aquele reajuste, né? Eu, assim, honestamente, eu vejo uma certa contradição, né, nos fundamentos do julgado que tu coloca, mas que é um julgado extremamente importante, porque agora é da Corte Especial e embargos de divergência, né? Embora de uma outra questão, mas são raciocínios jurídicos que se assemelham. Então, eu assim, acho bem importante o julgamento, por ser embargos de divergência da Corte Especial, né? E, para alguns casos, são 10 anos, do artigo 205, para outros casos, são os prazos de 3 anos lá, ou de reparação civil, de enriquecimento sem causa, do 203. Então, dá para confundir muita gente, né? E me parece que o STJ vai ser chamado a esclarecer se o caso dos planos de saúde devem se equiparar, na verdade, a esse prazo de 10 anos ou continuar a decidir pelos 3 anos do enriquecimento sem causa. Há, aparentemente, uma contradição e a Corte Especial vai ser chamada, possivelmente, a resolver essa controvérsia. Então, nós temos hoje contratos de telefonia, contratos de prestação de serviço de água e esgoto, prescrição para receber de volta o que se pagou indevidamente, 10 anos. Contratos de prestação de plano de saúde, prazo de prescrição de 3 anos, como o Gabriel reforçou. Na nulidade, né, de cláusula contratual, prevê reajuste. Então, assim, não são situações idênticas, mas eu, particularmente, acho que se assemelhariam para ter uma mesma solução. Mas, pessoal, vamos adiante aqui. Então, voltamos para a PET 12344, lá do STJ, né? É fácil de gravar, né, o número dela, né, pessoal? Porque 1, 2, 3, 4, mais um 4 no final. Já explicamos, pessoal, o que o STF decidiu. Agora vamos ver o que caiu e o que se mantém nas várias teses e súmulas do STJ envolvendo aí a matéria que foi decidida pelo Supremo na ADIM 2332. Eu começo aqui, pessoal, falando um pouquinho nessa intervenção sobre taxa dos juros compensatórios, sobretudo, e uma nova tese que o STJ fixou, em matéria dessa taxa. Primeiro, pessoal, a súmula 408 do STJ caiu. Ela já tinha sido superada com o julgamento do STF, lá da DIN 2332. Nós aqui no Imagens já havíamos falado isso, mas fato é que ela continuava lá. Ela foi agora cancelada pela primeira sessão do STJ. A tese 126 do STJ, ela retratava e ratificava a súmula 406. O que a súmula e a tese previam, pessoal? Em razão do julgamento da medida cautelar do Supremo, lá em 13 de setembro de 2001, por isso que a súmula e a tese prevêem essa data, né, a data da publicação do julgamento da cautelar no Diário da União, a súmula e a tese, elas tratavam basicamente de controle de constitucionalidade, porque elas diziam assim, tínhamos uma taxa de 12% que veio vigendo até a data da MP, a MP veio em 11 de junho de 97,
foi quando veio, até eu lembrava de 90, né? Foram várias MPs em várias discussões aqui. Essa é a primeira né, no trato da desapropriação que veio em 97. Então, já em 11 de junho de 97, a taxa que era de 12 foi alterada na lei, a lei não trazia, né? Era com base na súmula 618, veio a MP, previu em 6. Até o julgamento, como a medida cautelar do Supremo tinha eficácia ex nunc, entre 97 e 99, mais exatamente 11 de junho de 97 e 13 de setembro de 2001, que é a data da publicação do acórdão da medida cautelar, vigeram os 6%, né? A taxa de 6% foi aplicável, né? Então 6% foram aplicados durante esse interregno. Depois de 13 de setembro, como o Supremo acabou suspendendo a aplicação dessa taxa de 6%, numa medida cautelar, que em regra tem ali eficácia ex nunc, o Supremo, portanto, manteve, o STJ disse que a partir de então voltava a ser aplicável a taxa dos 12% nos termos da súmula 618. Caiu com o julgamento de mérito do Supremo, como nós vimos, que o Supremo declarou constitucional a taxa de 6%. Então, é constitucional desde o nascedouro. O que o STJ fez? Cancelou a súmula 406 408 e alterou a redação da tese 126. Em que sentido? Para prever que o índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12%, ou seja, súmula 618 do STF, até quando? Até 11 de junho de 1997, que é a data da MP que previu a taxa de juros compensatórios em 6%. Então, a partir dali, 6%. Outro aspecto aqui, pessoal, e aí é uma nova tese que não havia no STJ, que foi agora assentada, não tem nem a numeração. A nova tese prevê que os juros compensatórios devem observar o percentual vigente no momento da incidência. Havia no STJ julgados que aplicavam a taxa de 6 ou de 12 de acordo com a data do fato gerador. Então, na desapropriação indireta, era a data do apossamento administrativo, na desapropriação direta, a data da emissão provisória na posse. O STJ agora disse, não, na verdade, é no momento de incidência. Então, até 11 de junho, se tem incidência, no caso concreto, nesse período para trás, nós vamos aplicar 12. A partir de 11 de junho de 97, e nas ações mais... embora muitas ações de desapropriação demorem bastante, né? A grande maioria já pega períodos posteriores de emissão provisória ou de apossamento administrativo, de apropriação direta ou indireta, respectivamente, que ocorreram depois, e aí ninguém vai mais discutir de que não tem período anterior. Período é só posterior. Então, essa nova tese, pessoal, é uma beleza para o examinador cobrar, porque é uma tese clara e curtinha. Os juros compensatórios observam um percentual vigente no momento de sua incidência. Se incide, no caso concreto, só depois de 97, vai ser sempre 6%. Se pega um período anterior e um período posterior, um caso antigo, vai ser 12% até 11 de junho, a partir dali, 6%. Finalizando aqui esse nosso bloco, pessoal, súmulas 1270 e 102 do STJ. Todas elas, pessoal, vão cair em desuso. E aqui eu acho que foi, com todo o respeito, foi um equívoco da primeira sessão do STJ, já explico por quê. O que o STJ fez? Ele criou uma nova tese para dizer que as súmulas 12, 70 e 102, que cuidam de juros compensatórios e moratórios, elas só são aplicadas às situações que ocorreram até 12 de janeiro de 2000, que é a data da MP 1997, na sua 34ª edição, aí, que tratou ali de juros moratórios. Vejam, pessoal, por que que o STJ mexeu nisso? O artigo 15b
do Decreto-Lei 3365, ele previu que os juros moratórios de 6% ao ano, assim como a taxa de juros compensatórios, só vão incidir se houver mora. Isso é lógico, mas a questão é, quando ocorre mora do poder público numa execução judicial? Só quando é descumprido o prazo constitucional de pagamento de precatório. Nós sabemos, pelo artigo 100 da Constituição, se o precatório veio até metade do ano, ele tem que ser pago até o final do ano seguinte. Então, os precatórios que vieram agora até meio do ano, que foram requisitados ao tribunal, eles devem ser pagos até 31 de dezembro de 2021. Se não for pago o precatório até lá, aí incidirão os juros moratórios de 6%, só depois de lá. O que dizia a súmula 70 do STJ? O que ela diz, né? Que ela não foi cancelada, só que vejam que ela só vai ser aplicada às situações anteriores a 2000. O que ela diz? Juros moratórios em desapropriação já incidem a partir do trânsito em julgado. Então, antes do prazo constitucional do precatório. Então, o artigo 15b, o Supremo disse é constitucional porque, de fato, não há mora, porque o poder público não pode pagar antes do prazo constitucional do precatório, lá do artigo 100. Logo, se não há mora, é legítimo o que foi feito pelo legislador com o artigo 15b. Só que então, é claro que para o poder público, para a fazenda pública em juízo, a súmula 70 do STJ já não era aplicada. Mas qual é a questão, pessoal? Ela ainda pode ser aplicada para desapropriações feitas por quem não é fazenda pública. Não é fazenda pública um concessionário de um serviço público que, pela própria Lei 8987/95, pode ser autorizado por lei ou por contrato, no próprio contrato de concessão, a realizar desapropriações. Então, para ele, não tem prazo constitucional, então o artigo 15b não tem sentido. Para ele, vale a súmula 70. Só que o STJ, na tese, vai dizer, não, súmula 70 só vale até 2000. Olha, vai dar confusão na frente, claro que vai dar. Não são muitos os casos de particulares que não são fazenda pública, que não se sujeitam ao regime de precatório, que vão ter desapropriações julgadas pelo Poder Judiciário, mas para eles não tem como, não é nem que não tem sentido, não tem como aplicar o artigo 15b. Então, lamento aqui o que o STJ fez nessa nova tese. Súmula 12, aí, tudo diz respeito a esse mesmo raciocínio. Desapropriação por poder público, por fazenda pública em juízo, beleza, ok a tese. O problema é quando não é fazenda pública em juízo. Se a gente pensar os conselhos de fiscalização profissional, eles não se sujeitam ao regime de precatórios, então não se sujeitam ao 15b, né? E os concessionários de serviço público, que acontece muito de uma empresa concessionária desapropriar, né? Então, súmula 12 do STJ cai na mesma situação da limitação temporal até 2000. O que ela previa? Acumulação, é possível acumular juros compensatórios e moratórios. Depois da MP de 2000, para o poder público são momentos distintos. Juros compensatórios, na verdade, eles vão até a requisição do precatório, enquanto os juros moratórios só vão incidir depois do prazo do precatório. Então, não há mais como acumular diante de um novo cenário legislativo. Mas, de novo, repito a questão de um particular que não se sujeita ao artigo 100. Então, é possível haver, sobretudo depois do trânsito em julgado, acumulação entre juros moratórios e juros compensatórios. Fica aí a crítica também a essa limitação temporal da súmula 12, por não distinguir entre fazenda pública, entre poder público em juízo, e entre particulares que desapropriam também. E, por fim, a súmula 102, mesma situação, fala que a incidência dos juros moratórios sobre os compensatórios não constitui anatocismo. Ou seja, vem na mesma linha da súmula 12, mesma crítica que eu faço aqui a respeito de desapropriações propostas por
entidades que não se sujeitam ao regime de precatórios e, logicamente, não se sujeitam ao artigo 15b. Então, seria possível ainda acumular juros moratórios e compensatórios nesses casos, mas a nova tese simplesmente ignorou essa realidade da lei e da jurisprudência, que, né, tem inúmeras apropriações envolvendo particulares. Então, temos que ficar atentos, né, pessoal, porque vai cair a tese do jeito que ela está aqui, mas é bom que a gente também compreenda bem, até para poder memorizar bem, né, e tenhamos aí um juízo crítico que cada um pode fazer. Era isso, Flávio. Vamos vir ainda na última parte com os últimos desdobramentos na jurisprudência do STJ por força da DIN 2332. Certo, vamos intercalar então agora com o de direito constitucional, que na verdade é um julgado simples, não é complexo, mas ele deve ser ressaltado sobretudo para compreender um ponto que os ministros do STF ressaltaram, que poderia mudar o resultado do julgamento, mas não muda no caso concreto porque ele não estava presente, mas vale então como reflexão e como conhecimento para que eventuais casos futuros venham a ser reanalisados envolvendo esse tema, que é um tema polêmico. A Netflix, no final do ano de 2019, vinculou um filme, uma obra artística, que produzia uma sátira, um humor envolvendo a Igreja Católica, envolvendo o cristianismo. E uma associação que representa a religião cristã entrou com ação civil pública lá na Justiça Estadual do Rio de Janeiro e conseguiu uma decisão determinando a retirada desse filme de sua veiculação na Netflix. O caso então chega ao Supremo Tribunal Federal via medida de suspensão de liminar. O então ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal suspende as decisões da Justiça Estadual do Rio de Janeiro e agora o Supremo Tribunal Federal termina o julgamento da reclamação, cassando a decisão da Justiça do Estado do Rio de Janeiro e decidindo, portanto, que a peça, o filme, a série, deve sim ser veiculada na Netflix. O fundamento principal, que encontra ali uma controvérsia de colisão de princípios, ou seja, não há uma regra jurídica específica a reger o caso, é um típico caso em que o judiciário decide não pela regra do tudo ou nada, mas pela regra da ponderação, não pela técnica da subsunção de um fato em uma regra jurídica, mas pela técnica da ponderação, em que o Supremo identifica os princípios que estão em jogo e revela quais são os princípios que pesam mais naquele caso concreto, que devem merecer uma maior proteção naquele caso concreto. E o princípio que o Supremo erige como merecedor de maior proteção nesse caso é a liberdade de expressão, sobretudo porque se tem uma peça de humor, uma sátira, então a liberdade de expressão ganha evidência, se potencializa e merece ser respeitada, portanto a série deve sim ser transmitida nesse novo formato, né, nesse streaming, que é a Netflix. Agora, o ponto que é interessante observar do julgamento é que os ministros colocam de forma bastante clara que, mesmo nesse caso concreto, a liberdade de expressão merecendo essa proteção, a afirmação de que a liberdade de expressão não é absoluta. Apenas nesse caso concreto não se encontrou um motivo apto a afastá-la. Mas o Supremo chega a dar um exemplo nesse julgamento da reclamação de que fato justificaria que a liberdade de expressão fosse afastada. Seria se esse filme, essa série, veiculasse algum tipo de incitação à violência. Então, se isso estivesse presente, seria justificável afastar-se a liberdade de expressão e se proibir, sim, a veiculação do filme na Netflix. Não era o que se tinha no caso concreto. Identificou-se que era uma peça puramente artística, ainda que de mau gosto, mas aí o gosto não vai interessar para fins de respeito à liberdade de expressão. De bom gosto, bem feito, de mau gosto, mal feito, não importa. Importa sim a liberdade de expressão, porque não havia nada que promovesse a incitação à violência, ainda que essa liberdade de expressão, outro ponto
ressaltada pelo Supremo Tribunal Federal cause uma potencial ofensa à parcela significativa da população. Isso também não importa, ainda que muitos se sintam ofendidos na origem que se tem. É uma peça simplesmente artística. É isso, Gabriel. Gabriel, acho que o microfone... Perdão, Flávio. É um caso muito legal, né? Polêmico, extremamente polêmico, né? A gente lembra, ao final do ano passado, toda a polêmica que deu esse jogo de idas e vindas aí, de liminares, né? Eu particularmente concordo com a decisão do Supremo, porque, na verdade, eu, como cristão, como católico, eu posso achar o filme de extremo mau gosto, inclusive agressivo, para quem professa uma fé cristã. Mas daí a dizer que isso tem que ser retirado da mostra para o público, né? Vai um longo caminho. Então eu posso não gostar, e inclusive o ministro Gilmar Mendes, né, no voto, ele vai dizer: olha, quem não gostou tem outras medidas. Pode cancelar a Netflix, pode não assistir ou pode deixar de assinar, né? Então ele até mencionou, quem quiser protestar tem outros meios de protesto, mas não precisa o Poder Judiciário vir e censurar uma sátira, né? Então, tem gente que gosta da sátira, tem gente que achou excelente, e faz parte do nosso pluralismo, né, de ideias. Alguns se sentem ofendidos até, outros não. Eu, particularmente, me senti assim, achei de muito mau gosto, não vi, né, mas soube do que se trazia, né? Acho que tem limites, mas aí é limites do bom gosto, né? Não limites de que o Poder Judiciário tem que impor uma censura. Agora, como o Flávio bem falou, é bem interessante nesse caso que se disse expressamente, em alguns casos se admitiria a retirada, casos de incitação à violência ou grave violação aos direitos humanos. Então, o Supremo deixa ali uma válvula, né, para eventualmente o judiciário censurar, né, não deixaria de ser uma censura, uma obra que se enquadraria num perfil muito mais radical, muito mais excepcional. Bem legal, né, o precedente. Eu finalizo aí a nossa análise dessa complexa questão da PET 12344 e que agora vamos tratar de outras questões. Agora, sobre a questão dos juros compensatórios em caso de imóvel improdutivo e também a questão dos honorários advocatícios. Quanto aos honorários, é tranquilo. Mais complexa essa questão dos improdutivos, mas, de novo, né, no nosso material escrito, a gente tenta colocar tudo em tabelinha para ficar o mais claro possível, e aqui eu tento explicar bem a lógica para nos ajudar a guardarmos bem. Bom, nós vimos que o Supremo, no julgamento de mérito da ADIM 2332, declarou constitucionais os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 15A, né, introduzidos por medida provisória, lá no Decreto-Lei 3365 de 41. Bom, de que tratavam esses parágrafos? Eles tratavam, primeiro, da necessidade do particular comprovar a perda da renda para incidência, como condição para a incidência dos juros compensatórios, e tratavam também, sobretudo naqueles casos de desapropriação de imóveis rurais, né, quando o cálculo do grau de exploração, grau de aproveitamento da terra fosse igual a zero, ou seja, bem improdutivo, né? O que nós tivemos aqui como reflexo do que o Supremo decidiu na DIN 2332? 3 teses, pessoal, que foram alteradas, as teses 280, 281 e 282, uma tese cancelada, que é a 283, e uma nova tese que veio. Então, é a segunda nova tese que veio, além de todos esses ajustes nas teses que já haviam sido fixadas pelo STJ. Primeiro, pessoal, o que dizia a tese 280? Ela falava, pessoal, que a eventual, exatamente a tese que ficou vencida no Supremo, que era a tese vencedora no STJ. O que dizia a tese 280? A eventual improdutividade do imóvel não afasta o direito aos juros compensatórios,
pois esses restituem não só o que o expropriado deixou de ganhar com a perda antecipada, mas também a expectativa de renda, considerando a possibilidade do imóvel ser aproveitado a qualquer momento de forma racional e adequada, ou até ser vendido com o recebimento do seu valor à vista. Então, era exatamente a tese que ficou, a linha que ficou vencida no Supremo, e que eu particularmente concordo, né? O que o STJ fez? Readequou essa tese. Como é que ficou a nova redação? Essa linha de raciocínio só vale até a data da MP, ou seja, até 26 de setembro de 99, data anterior à publicação da MP em 1901, na 30ª edição, lá em 1999, portanto, são devidos juros compensatórios nas apropriações de imóveis improdutivos. Só até ali. Imóvel improdutivo. Depois dali, não há como falar em incidência de juros compensatórios. A tese 281 do STJ, na verdade, cuida de uma outra situação, mas vocês vão ver que aqui o julgamento do Supremo e do STJ se conciliam. Já vão entender por quê. Na tese 281 dos recursos especiais repetitivos, o que o STJ tinha dito? São indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer exploração econômica atual ou futura, em razão de limitações legais ou da situação geográfica ou topográfica do local onde se situa a propriedade. O que o STJ estava querendo dizer com isso? Ah, não, ele está se contradizendo com a tese 280. Não, são situações completamente diferentes. Na tese 281, o STJ reconhece, olha, tem casos que não tem como explorar economicamente. Então, como é que nós vamos fixar juros compensatórios? Eu exemplo de uma área que tem uma proteção ambiental que não permite qualquer exploração econômica. Uma reserva ecológica, né, por exemplo, que não permite que o particular explore. Então, vejam, nesses casos, até a tese anterior falava que situação geográfica ou topográfica, um bem que está numa encosta, que não poderia ser explorado, como é que nós vamos fixar juros compensatórios se a propriedade não poderia ser explorada economicamente? Por isso se fala limitação legal ou de ordem fática, geográfica, topográfica e assim por diante. Então, o STJ, a tese, esse raciocínio se manteve. O STJ fez um pequeno ajuste para dizer que isso vale mesmo antes da MP ou após. Então, a nova tese 281 ficou assim: mesmo antes da MP 1901, são indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer exploração econômica atual ou futura em decorrência de limitações legais ou fáticas. Só mudou a redação, mas a lógica é a mesma. Limitações legais, que já se falava, e agora se fala ou fáticas, geográficas, topográficas, ou de outra ordem, né, fática, que impossibilitava a exploração econômica. Então, a bem da verdade, a tese 281 foi mantida. Eles só esclareceram, isso vale antes da MP ou depois, vale a mesma lógica. E a tese 282, que também foi adequada. Aqui é a questão de incidência de juros compensatórios sobre imóvel improdutivo durante o período em que a MP tinha vigido e que não tinha vindo a cautelar do STJ, do Supremo, lá na DIN 2332, em 13 de setembro de 2001. A nova é uma questão bem de direito intertemporal, tempus regitactum. Como é que ficou? A partir de 27 de 9 de 99, que é a data da publicação da MP em 1901, exige-se a prova pelo expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros compensatórios, que é exatamente o que diz o artigo 15A, parágrafo 1º, que nós vimos que o Supremo, na cautelar, tinha suspendido, e que por isso vinha a tese com outra redação, outros marcos temporais, e agora ficou mais simples. O Supremo disse, é constitucional. Então, antes da MP, não precisava, nesse período de incidência de juros compensatórios, não precisa de prova da perda de renda, comprovação da perda de renda pelo particular, artigo que é o 15A, parágrafo 1º. Depois, se não tiver a prova, não incidirão juros compensatórios.
E a segunda parte da tese 282 cuida do parágrafo 2º. Mesma situação, o Supremo tinha suspendido na cautelar, julgamento de mérito declara constitucional, facilitou até, nesses termos, a questão do direito intertemporal, porque aí o STJ vai dizer, desde 5/5/2000, porque é outra MP, a questão do parágrafo 2º, data da publicação da MP 2027, edição 38, né? Reedição número 38, veda-se a incidência de juros em imóveis com índice de produtividade 0, que é o parágrafo 2º do artigo 15A, que foi declarado constitucional e que surgiu aí por SMP lá de 5 de maio de 2000. Tese 283, ela foi cancelada porque ela cuidava da cautelar da ADIM. E aí ela só, vocês vão ver no material escrito, ela só tinha sentido se a cautelar fosse mantida no julgamento de mérito. Como não foi mantida, não perdeu totalmente sentido a tese, por isso foi cancelada. E aí a nova tese que foi fixada pelo STJ nesse imbróglio da ADIM 2332. Vejam, o STJ disse, nós não vamos modular efeitos, não cabe a nós, isso cabe ao Supremo. Inclusive tinha um pedido para aguardar o julgamento dos embargos de declaração. O STJ disse, olha, isso é problema lá do Supremo, nós aqui nem vamos discutir essa questão. Reflexos do julgamento da DIN 2332 é algo que tem que lutar lá no STF, não aqui. E aí veio a nova tese, pessoal, que é de direito processual civil, muito importante para as ações de improbidade administrativa. Na verdade, pode ser cobrado tanto em processo civil quanto em direito administrativo. A discussão acerca da eficácia e efeitos da medida cautelar ou do julgamento do mérito da DIN 2332 não comporta revisão em recurso especial, porque é um desdobramento das questões constitucionais que foram julgadas pelo Supremo na DIN 2332. E para finalizarmos, pessoal, a questão agora dos honorários, que até eu diria mais simples, porque o julgamento da cautelar foi mantido no julgamento de mérito da DIN 2332. Primeiro, súmula 141 do STJ se mantém, não foi alterado pelo julgamento supremo, tampouco pelas MPs. O que diz a súmula 141, que foi ratificada integralmente? Os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a indenização e a oferta corrigidas monetariamente. Vejam, pessoal, uma questão muito lógica. O poder público ofertou 100. O juiz entende que o valor da indenização justa é de 150. A sucumbência do poder público está onde? Nessa diferença, no 50. Então, por isso que os honorários só vão incidir sobre a sucumbência, sobre a parcela da diferença, sobre os 50 aqui no nosso exemplo, né? E o STJ também mantém a tese 184, que vai dizer o quê? Que o valor dos honorários advocatícios em desapropriação deve respeitar os limites do artigo 27, parágrafo 1º, que é o que cuida, né? Que foi alterado também pela MP, que prevê patamares de 0,5% dessa diferença até 5%. O juiz vai dosar entre 0,5% e 5%, de acordo, né, com as balizas lá do artigo 85 do CPC, né, grau do zelo do profissional, né, manifestado ali na causa, tempo de duração, claro, do processo e, claro, o valor também do montante dessa diferença, o juiz vai dosar, pode botar em 1%, pode botar em 2%, pode botar em 3%, pode botar em 0,5%, pode botar em 5%. Essas balizas são constitucionais, foram assentadas por MP, que alterou lá o parágrafo 1º do artigo 27, e que, portanto, é constitucional esse parágrafo 1º. O que é inconstitucional, pessoal? A limitação de valor que o legislador tentou impor em R$151 mil. O Supremo disse isso é inconstitucional, viola o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade. Essa argumentação ficou bem rasa, bem por aí. E vejam, claro que isso interessa a advocacia, né? E é um filão muito bom, eu diria, da advocacia, as ações de desapropriação. Nós temos honorários milionários de centenas de milhões. Tem advogado que se aposentou com uma causa de desapropriação. Ganha mais do que qualquer agente público ao longo de toda uma vida.
de maneira lícita, porque está dentro da lei e dentro do que a jurisprudência previu. É simplesmente uma constatação sem nenhum juízo de valor, cada um aí que faça o seu juízo de valor. Mas é um fato. Tem honorários que são na casa das centenas de milhões, inclusive escritórios que em algumas OABs, inclusive, mandam, né, por conta do poderio econômico, né, inclusive essa ADIM aí foi proposta, né, tem ali o dedo da OAB. Então, pessoal, é um julgamento que eu diria complexo por todas essas questões aí que eu comentei para vocês, divergência, né, no próprio STF, entre emendas, certidão de julgamento, notas taquigráficas, no STJ, uma penca de teses, uma penca de súmulas, toda uma confusão, mudança de julgamento de cautelar com o julgamento de mérito da DIN 2332, mas tentamos aqui simplificar ao máximo, sem deixar de explicar as razões, né, para que ajude também aí na compreensão. No nosso material escrito, vamos tentar colocar, né, da forma mais clara para vocês, em tabelinhas, o que mudou, o que se manteve, o que tem de novidade, novas teses, porque tem muita coisa aqui para ser cobrada nos concursos, nas disciplinas, sobretudo direito administrativo, mas também alguma coisa aí em direito processual civil. É isso, Flávio. Pessoal, mais uma vez um prazer participar do Info Mais em Pauta. Desejo a todos bons estudos e vamos em frente. É isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez aí pela audiência, por nos acompanharem. Não deixem de ler o nosso material escrito e até o próximo Info Mais em Pauta. Grande abraço, fique com Deus.